Doutor, as crianças hoje estão mais doentes ou só impressão nossa? Muita ansiedade, muita ansiedade. Tem muitas crianças que precisam de tela, por exemplo, para conseguir comer. Ela se obriga a assistir alguma coisa, senão ela não come. Até na questão do aumento da incidência de obesidade, a tela também interfere. Mas tem um fator que quase ninguém percebe e pode estar por trás de tudo isso. E o mais preocupante, a maioria dos pais faz sem saber. Iniciando mais um podcast Saúde Sem Jaleco, eu e minha amiga Elis Marina, tudo bem? Tudo bem. É isso daí, começando então mais uma edição do Saúde Sem Jaleco e hoje a gente conversa com o Dr. Márcio Guedes, ele é pediatra que cuida das nossas crianças, vai trazer muita informação legal e bacana aqui pra gente, Elis. É isso aí. A gente vai abordar alguns temas aí interessantes sobre a saúde da criança, vários tópicos assim bem gerais, mas totalmente basados em evidências científicas. E depois o currículo completo do doutor a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Porque senão a gente vai ficar falando aqui 15 minutos e não vai dar certo. Então a gente deixa na descrição do vídeo aí e depois vocês acompanham. Doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Doutor, as crianças hoje estão mais doentes ou só impressão nossa? Então, a impressão que eu tenho é que sim, elas estão ficando mais doentes. Provavelmente relacionado à alimentação, né, que piorou bastante nas últimas décadas. E também relacionado ao fato de ficarem mais tempo em ambiente fechado, né, mais tempo na escola, mais tempo reunida com os amigos dentro de casa. Isso acaba facilitando a transmissão de infecções e a alimentação, se não é saudável, acaba facilitando também. Você percebe mais ansiedade nas crianças hoje em dia? Muita ansiedade, muita ansiedade. Eles chegaram à época digital, né? Então a mesma ansiedade que os adultos têm de querer resposta para tudo agora, as crianças que já têm isso meio de geneticamente e aos poucos a gente conseguia moldar isso para não ficar tão direto, tão imediato. A internet e as coisas todas acabaram fazendo as crianças ficarem ansiosas também. Nós, pais, temos alguma responsabilidade nessa sociedade e no comportamento geral das crianças hoje? Hoje e sempre, né? Eu acho que sim, né? Os pais estão ansiosos, os pais servem de exemplo, de molde para as crianças. Então acaba que as crianças aprendem a se comportar dessa maneira, né? Buscando respostas imediatas, buscando tudo para ontem. E até assim aumentou a incidência de crianças necessitando de tratamento psicológico, psiquiátrico, tudo relacionado principalmente à ansiedade, né? E quais são os fatores que você acredita que tenha levado ao aumento do número de ansiedade nas crianças? Eu acho que isso pode estar relacionado com o que eu falei, né, de resposta imediata. E o lugar onde você tem as respostas imediatas, né, que a criança quer o retorno imediato. Então ela está jogando, é o celular, né? Ela está jogando um joguinho no celular, ou um joguinho no videogame, e ela precisa passar de fase, ela precisa ganhar aquela fase. Enquanto não terminar aquela fase, ela fica muito ansiosa para resolver o problema. Ou ela manda uma mensagem no WhatsApp para um amigo e o amigo demora a responder. Tem aqueles tiquinhos do celular, né? O tiquezinho duplo azul, o tiquezinho que não é. Eu até tirei isso do meu para não vejo necessidade disso. Eu acho Uhum. que a gente acaba ficando mais ansioso e a criança, idem, né? Imagine que é um cérebro que é uma esponja, né? Ele recebe um monte de informação, não tem muito filtro. E se você ensina que ele tem que responder de imediato e ele quer receber a resposta de imediato, isso acaba gerando ansiedade. Gera Né? ansiedade. Que mais essas telas podem trazer de prejuízo para as nossas crianças, doutor? Na visão, a tela emite uma luz azul e essa luz azul pode, no nosso olho não foi projetado para receber esse tipo de luz. Então, quando ele recebe, o olho aumenta de tamanho para comportar uma carga maior de luz e esparramar, vamos dizer assim, né, a entrada de luz mais no fundo do olho. O olho aumenta de tamanho e você aumenta a incidência de doenças oculares, principalmente a miopia. Além disso, a ansiedade. Tem muitas crianças que precisam de tela, por exemplo, para conseguir comer. Ela se obriga a assistir alguma coisa, senão ela não come. Só que quando você está comendo, o ideal era você prestar atenção na sua saciedade. Então, se você está distraído e não entende que está saciado, você acaba comendo mais.
Então, indiretamente, até na questão do aumento da incidência de obesidade, a tela também interfere, também aumenta a incidência. Fica Tá. condicionado a tela até para alimentação. Sim. Tela antes de dormir pode prejudicar a questão do sono, então a criança não desliga, entre aspas, a cabeça, né? Fica com aquela estimulação luminosa no rosto o tempo todo, e isso atrapalha, a criança começa a ter distúrbio de sono também, então acorda mais durante a noite, tem terror noturno e outros distúrbios aí. A gente não consegue estabelecer uma ligação direta, mas é só perguntar para os pais o tanto de problemas de sono que as crianças têm hoje em dia. A criança que não fica muito tempo na frente da tela, que está na rua brincando, correndo, gastando energia, ela fica mais cansada no final do dia e o sono é mais pesado, o sono é mais fácil. Perfeito. Existe uma idade segura para a criança começar a utilização de telas? O ideal seria não usar. Não usar, né? Mas a gente sabe que é impossível. Quanto mais a gente puder retardar o acesso das crianças às telas, melhor. Não tem idade segura. E assim, até com questão da ansiedade, né? Quanto mais as crianças ficarem fora de rede social, seja ela rede social de conversa, WhatsApp, Telegram e outros aplicativos, rede social de foto, Instagram e outros, TikTok, vídeos, né? YouTube. Quanto mais longe tiver disso, melhor. Se é para usar a tela, que seja para usar para alguma coisa focada para a criança. Se fosse alguma coisa focada para a educação, melhor ainda. E o principal é restringir tempo. Né? Então, assim, o ideal seria entre 1 e 2 horas no máximo de tela por dia. Tá? Existem até programas, né? O Google tem um programa interessante que chama Family Link, que você consegue controlar a criança que tem celular, né? Você consegue controlar no celular da criança o que ela assiste, o que você proíbe ela de assistir, ela não vai ter acesso, e tempo. Você consegue limitar o tempo diário que a criança fica na frente do celular, ele desliga automaticamente e ela tem que digitar a senha do pai para entrar. Se ela não souber a senha, vai ficar sem. E mesmo o desafio maior, né? O Gil e eu, a gente conversa bastante nos bastidores sobre tela, né, Gil? Sim. Um comentário que nós fizemos recentemente foi isso, que o uso de tela tem sido essencial, pelo menos na parte de colégio. Educacional. Exato. A escola sempre tem recomendações de links de vídeo para assistir de forma educacional, mas a gente vê que é um desafio, porque a criança entra para assistir aquele link educacional, quando você vai ver, tá rodando tela no short, do YouTube, enfim. Os moleques aprenderam, instalaram o WhatsApp no computador. Então eles estão fazendo o trabalho lá, de repente você dá aquela olhada só para ver o que está acontecendo, tá no WhatsApp, Tá no viu? WhatsApp. Esse negócio aí. Desliga esse negócio aí, moleque. Eu já até comentei aqui alguns dos episódios, né? Acho que eles devem lembrar. Sim. Que na outra escola que meus filhos estudavam, teve uma reunião de pais lá por alguns problemas que as crianças estavam aprontando. Um grupinho do qual o meu fazia parte, né? Clássico. Como todo moleque de 11 anos, Sim. ou a maioria deles, né? E o meu era o único que não tinha celular. E eu falei isso, e todo mundo olhou para mim como se eu fosse um extraterrestre. Como se eu fosse um ET, os outros pais. Sim, Acharam sim. absurdamente estranho o meu não ter celular e eu falar que só vai ter depois dos 14. É uma escolha minha, cada um faz o que quer com seu filho, não tem nada a ver com isso. Mas na minha escolha, só vai ter depois dos 14. Agora, na escola que eles estão hoje, tem que fazer trabalho no computador. Eu tenho esse programa, não exatamente esse que o doutor falou, eu tenho um outro que é pago, mas é a mesma coisa. Se ele entrou em algo estranho, apita aqui. Tá. Aí eu estou aqui trabalhando, aqui no estúdio trabalhando, e ele está no computador, que a gente faz tudo na minha casa aqui. Ele está no computador, apita alguma coisa aqui, eu corro lá, eu vejo que ele se assusta. Mas eu já sei o que ele fez. E eu já contei isso para ele, e continua fazendo. E toma bronca sempre. Mas só para dizer isso, né? Que foi... Eu me senti um extraterrestre falando que meu filho não tem celular. Eu falei, não, mas como assim seu filho não tem celular? Por que ele não tem celular? Porque ele não precisa. Ou ele está na escola, ele está na casa da avó, ou ele está em casa. Por que ele precisa de celular? Computador, ok, mas o celular... Sabe que na escola dos meus, eles usam o WhatsApp entre os colegas para combinar trabalho, para fazer trabalho. Então, assim, acaba que quem a não escola tem... do meu menino é do mesmo tem que formato. conversar com É a um mãe. desafio. E aí é complicado, né? O meu ainda Bem tá complicado. o meu tá com 12 e ainda não chegou a esse ponto. Por enquanto, os pais, a mãe no caso, né, que fica com essa responsabilidade de fazer o intercâmbio entre os trabalhos aí. Sabe que até esse programa que eu uso é interessante porque, assim, a hora que acaba o tempo, a criança tem que aprender a lidar com a frustração. Porque, Sim. mas estava no meio do jogo.
O doutor usa o Family Link. Family Link. Eu tô familiarizada com ele, eu Sinto gosto muito. bastante também. Acabou o tempo. Você sabia que ia acabar, né? Era melhor não ter começado a jogar. Pois é, essa é a regra. Em casa também eu tenho que pôr a senha. Assim, é um controle meio nazista, como diria o filósofo. E lidar com a frustração é um negócio que é fundamental, né, para o aprendizado do ser humano, né? Senão vira aquela pessoa que não consegue esperar na porta do pronto-socorro, na porta da clínica e dá um escândalo porque faz 5 minutos que eu tô aqui esperando, você vai ver... Eles falam, na verdade, faz 40 minutos que eu tô aqui esperando. Você vai olhar, não, mas faz 5, acabou de chegar. faz 40, cara. Você acabou de sentar, viu? Não, realmente assim, a gente tem que ter esse controle total, né, doutor? Sim, é importante. Faz parte da... Até porque isso mexe muito no cérebro, essas telas mexem muito no cérebro, além de divisão, tudo A isso. história de recompensa, né? Então você ganha tal fase do jogo, você ganha uma recompensa, ele fica te recompensando toda hora. Ele deixa você ganhar muitas vezes, porque você ganhando, tendo recompensa, você fica preso naquele aplicativo. Então, tem até uma questão de legislação, né? Eles estão querendo mudar algumas... a maneira como os aplicativos se comportam com a gente, né? Até Instagram proibir para criança, porque tem a questão de recompensa, tem a questão de propaganda. Às vezes a criança está assistindo propaganda que não é própria para a faixa etária. Então tá toda uma discussão aí. O Instagram já mudou bastante no começo desse ano. Eu acho que a partir dos 14 anos só está permitido. E mesmo as páginas que são supervisionadas pelos pais estava tendo bastante restrição. Eles já fizeram uma boa mudança nesse sentido. Eu acho essas páginas de criança que os pais supervisionam uma exposição extremamente desnecessária, né? Primeiro que não é consentido, a criança não tem como consentir, né? Às vezes eles colocam coisas que, assim, a criança fazendo... Tudo bem que é engraçadinho, mas... Não sei se eu gostaria de ter coisas engraçadinhas minhas disponíveis na internet, né? Imagina o futuro dessa criança, né? Então. Alguém tirando sarro dele lá. É Então. complicado. Doutor, 3 sinais de que a tela está prejudicando o meu filho. 3 sinais que eu vou notar nele que ele tá alguma coisa está esquisita por causa da tela. Irritabilidade, quando está longe da tela. É a questão do... Sabe o drogadito, que quando não tem a droga, o alcoólatra que começa a tremer por conta da falta de álcool? É a mesma coisa. É uma dependência a tela? O cérebro está condicionado, está dependente daquilo. Então a criança não vai ficar tremendo, lógico, né? Não faz sentido, mas assim, fica irritada. Irritada porque não consegue acessar, irritada porque não teve o acesso à tecnologia que ela está acostumada, seja qual for. A tela, inclusive, televisão, tá? Não é só tablet, celular e videogame, né? O sono, piora da qualidade do sono, agitação na hora de dormir, a criança fica jogando até tarde, jogos que são de muita ação, né? Então, ação, violência, a criança acaba não conseguindo dormir. E aí pode até reduzir rendimento escolar, né? Acho que essas 3 são... Tem mais, tá? Mas essas 3 são boas... Os sinais aí são bons sinais para se ficar atento. Então você que está em casa, fique atento no seu filho nesses 3 sinais que o doutor colocou aqui pra gente, né, Alice? É isso aí. E o teminha aí polêmico. Bastante polêmico. Se deixar, a gente passa o programa todo só nele, Sim. né? A amamentação, doutor. A amamentação, sei que o senhor tem conheço o doutor também, de outras oportunidades, de outras entrevistas, e sei que ele tem um posicionamento muito, muito forte e muito importante sobre a amamentação, doutor. Conta pra gente aí. Leite materno é o melhor alimento que existe para o bebê. Ponto pacífico isso. Acho que todo mundo concorda com isso. Por quê? Cada mãe faz o leite específico para o seu bebê, então nele vai ter quantidades maiores ou menores de proteína, gordura e carboidrato, conforme a alimentação da mãe, que foi o que o neném recebeu durante a gestação inteira. Ele vai se modificando ao longo do tempo, então você tem o colostro nos primeiros dias de vida, que é uma quantidade reduzida, mas que tem caloria, gordura e proteína para o que o bebê precisa naquele primeiro momento de vida. Aí, entre aspas, desce o leite, né? A mama se enche de leite de verdade. E ele vai modificando conforme a criança vai envelhecendo. Então, o leite dos primeiros meses é diferente do leite do segundo semestre de vida, que é diferente do leite da criança, que a criança mama depois de 1 ano de idade. Imaginem que é gordura humana, proteína humana e carboidrato sintetizado, metabolizado pelo corpo humano. Então, assim, em termos de risco de alergia, de risco de obesidade, de risco de substâncias tóxicas, vamos dizer assim, a gente teve lotes de leite sendo retirados do mercado das 2 grandes fabricantes nacionais. Você tem risco praticamente zero, a não ser que a mãe esteja usando substância que não é nem recomendada se fazer. Então, risco zero.
risco zero para alergia, risco zero para doenças, risco zero para problemas de saúde. Então, não existe outro alimento melhor que esse. Completo. Sim, é completo e perfeito para cada um, tá? E a amamentação ela é indicada até qual período de vida do bebê? Na verdade, não tem. Tem gente que amamenta até 6, 7 anos de idade. Eu acho um baita do exagero isso. Mas a recomendação mínima é até 2 anos de idade. A gente sabe das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil. Nem todo mundo tem licença de 6 meses de maternidade. Tá? A maioria das mulheres tem licença de 4 meses. E passados esses 4 meses, a criança acaba entrando na escola. A mulher passa a ter 2 períodos para amamentação. Mas a gente sabe que isso é insuficiente para manter a criança na escola. Ela vai ter que entrar com mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa, conforme recomendação da Sociedade de Pediatria, é a fórmula, né, o leite artificial, até os 6 meses de idade. Depois dos 6 meses de idade, você pode entrar com fazer a transição, né, para começar com a dieta semissólida e depois a dieta sólida para a criança. As frutas e os legumes, verduras e carne. Sim. E essa transição, doutor, qual é o maior erro que nós pais cometemos da amamentação materna para a transição da comida sólida, enfim? Qual é o erro que nós cometemos? Olha, eu acho que é começar a oferecer produtos industrializados. O ideal é que a alimentação, aliás, não só dos bebês, a nossa também, né? Que seja, se fosse 100% melhor ainda, né? Só de produtos naturais. Aqui a gente está falando de frutas, verduras, legumes, carne. E aí existe uma discussão se usa ou não usa leite, se usa ou não usa mel. Mas o ideal seria usar apenas produtos naturais. Então, na hora que a gente começa a oferecer uma bolachinha, um biscoitinho de polvilho, e aí essa bolachinha água e sal vira uma bolachinha recheada, e aí o negócio começa a pegar. Você está dando produto altamente processado, industrializado, que é feito para viciar, assim como a tela vicia. E aí você acaba treinando o paladar da criança para comer uma coisa muito doce, treinando o paladar da criança para comer o negócio que é fácil de abrir, porque dá muito menos trabalho você abrir um pacote de bolacha do que descascar uma banana, descascar uma manga, descascar uma laranja. E aí a criança acaba indo pelo mais fácil, e aí é o caminho para dar tudo errado lá na frente, né? Quando você fala dessa introdução alimentar, né, é super importante a gente destacar essa fase, porque é o hábito que vai impactar nele para a vida toda, né? E essa questão dos processados, dos industrializados, também tem aumentado a obesidade infantil, né? Sim, sim, acho que é o principal fator, né? Até por conta a gente acabou de falar que as mães com 4 meses voltam a trabalhar, elas voltam a trabalhar e elas precisam de facilidade, agilidade no dia a dia. É difícil ela chegar cansada do trabalho e ainda ter que cuidar da casa, porque a gente sabe que a mulherada tem jornada tripla, por mais que a gente tente ajudar, acaba sobrando muita coisa para a mãe e ela vai querer também alguma coisa que facilite a vida dela, né? Então acaba incorrendo ao mais fácil. Uhum. Recorre ao mais fácil e aí isso sim pode, a longo prazo, mudar o paladar da família toda e fazer com que a criança fique obesa. Eu lembro uma vez que o doutor falou um truque para mim. Eu tenho 3 filhos pequenos, um de 4, uma de 7 e uma de 12. Ele falou um truque fantástico, eles, para fazer a criança comer feijão, por exemplo. Uhum. Você tritura cenoura e cozinha junto com feijão. A criança come cenoura e nem percebeu como feijão. Beterraba, Beterraba. inhame. A gente coloca beterraba e cenoura em casa. Eu espero que meus filhos não estejam ouvindo. Eles comem sem saber. Esse foi um truque interessante que a gente usa até hoje. Aliás, eu vou contar também, espero que meus filhos não vejam. A minha esposa está fazendo... Abrindo todos os segredos aí. Esse daqui eu não vou deixar eles verem. Minha esposa está fazendo bolinho de abóbora. Bolinho salgado de abóbora. Tipo um pão de queijo, só que feito com, ao invés de usar farinha, usa abóbora no lugar. Deve ficar bom. Pastelzinho de abóbora. Então, assim, a molecada tá comendo como se fosse não tivesse amanhã, achando que era massa da fritura. Na verdade, é abóbora cozida. Eu vou esconder esse episódio deles. E tem um monte de receitinha fácil no Instagram mesmo. Dos adultos, a gente fica girando na tela lá e vendo um monte de coisa não saudável. Tem receitinha saudável que é fácil de fazer, rápido de fazer, prático pro dia a dia e que é muito mais saudável do que simplesmente comprar o negócio pronto, né? É isso daí. Doutor, sono, criança dormir. Vamos de novo na fase dos erros, no momento dos erros. O que a gente comete de erro, além da tela, para a criança, que dificulta o sono da criança? O pai chega em casa
final do dia e é aquele momento de explosão. Então, começa aquela brincadeiraiada, pula um por cima do outro, o outro por cima do um. Isso pode fazer com que a criança fique mais agitada e atrapalhe principalmente o horário de dormir. A criança acaba tendo dificuldade para pegar no sono no horário que a gente gostaria que pegasse, para que ela tenha uma noite de sono mais completa. Refeição pesada no final do dia. Isso também não só criança, adulto também. Você deixa para comer, sei lá, vou exagerar, mas uma feijoada na hora do jantar, vai demorar para fazer digestão, a gente fica pesado, fica cheio. O sono, até pode ter o sono, mas o sono não é tão reparador, não é um sono leve como deveria. Leve, assim, no sentido de não ser agitado, né? Como é o sono do dia a dia. E as telas, né, que a gente já falou. Acho que esses são os 3 principais aí. Quando a gente lembra desses 3 fatores, nos vem à cabeça o sistema imunológico de fato, né? Sim. As crianças que apresentam essas doencinhas, gripinhas semanais, não é normal, né, doutor? Sabe que, assim, na fase de entrada na escola, é aceitável que a criança tenha até 10 resfriados no ano. Resfriado, gripe, etc. Acho que a primeira coisa para ajudar nessa questão, e que a gente andou perdendo um pouco, é vacine para gripe. Porque pelo menos assim, os vírus que são mais agressivos do inverno anterior, no hemisfério norte, aliás, a campanha de vacinação começou para a gripe agora, né? Nas clínicas privadas pelo menos já tem vacina. Você acaba protegendo dos mais graves. Então, assim, o risco de ter uma doença grave que precisa de internação já diminui. Diminui. Existem outras vacinas disponíveis no mercado, por exemplo, para o vírus sensicial respiratório. Para as crianças que são pequenas, é uma doença que pode gerar comorbidade, né? Então, a criança ficar mais tempo internada, a criança depois acabar desenvolvendo asma, bronquite, como queira chamar. Então, são coisas que, primeiro, você precisa ficar de olho nisso. Depois, dormir bem e comer bem são coisas que deixam o nosso sistema imune mais ativo, mais desperto, mais preparado para combater as infecções. A história da vitamina C. Quanto de vitamina C, viu? Coma fruta. Não se preocupe com quanto. Coma, que vai ter vitamina C. Né? Coma legume, que também tem vitamina C. Uns tem mais, outros tem menos. Acho que a gente não tem que se preocupar se a gente estiver comendo saudável. Não precisa ficar furando a criança todo mês, ou a cada 6 meses, ou a cada 4 meses, para ver se tem ou se não tem vitamina. Se está comendo bem, está tudo certo. Então é normal a criança ter esses resfriados no começo. O que não é normal? Não é normal a criança ter pneumonia, ter uma otite atrás da outra, começar a usar muito antibiótico. Então, se tiver tendo essas complicações que requerem um tratamento mais agressivo, vamos dizer assim, alguma coisa está errada. É interessante que a criança procure atendimento médico para que as coisas voltem para os eixos normais. Sempre surge aquela dúvida, né? A partir de que momento a febre passa a ser perigosa ou despertar atenção? 37,7. Qual que é o consenso sobre isso, doutor? Eles mudaram recentemente a temperatura para 37,5. Tá? Eu acho que é um baita de um exagero. Porque assim, se você pegar bebê mais novo, só de você agasalhar demais o bebê, ele pode chegar nessa temperatura sem ter significado patológico nenhum. Esse é um ponto à parte, porque os recém-nascidos acabam fazendo febre quando você agasalha demais, porque o centro de controle de temperatura ainda está funcionando mais ou menos. E ele não consegue simplesmente chegar e tirar a camiseta, mãe, estou com calor. Então tem uma responsabilidade nossa, isso a gente cansa de orientar que, tá quente demais, os dias têm sido muito quentes aqui nos últimos dias. Então tem ar-condicionado em casa, você pode ligar o ar-condicionado em casa. O máximo que você vai fazer é colocar um pouquinho mais de roupa. Não tem ar-condicionado, não quer ligar o ventilador porque está com medo, vai jogar pó no nariz da criança, ok. Mas aí você vai ter que deixar a criança com menos roupa. Dependendo da temperatura que tiver, às vezes só de fralda. Mas pode, não vai ficar doente? Aí é aquela coisa, quem passa doença pra gente não é vento, não é frio, não é ar-condicionado. O povo coloca os carrinhos para fora lá nos cafés na Dinamarca, na Noruega, deixa a criança do lado de fora para acostumar com o frio e as crianças não ficam doentes. Quem passa a doença pra gente é gente doente. Então é bom evitar contato com gente doente. Na escola não vai ter jeito. E aí a temperatura. A gente costuma falar que 38, a partir de 38 é febre, a partir de 37,8 é febre. A temperatura preocupa quando ela está acima dos 40 graus. Não que exista um risco maior de convulsão, porque o risco de convulsão febril não é em si pela temperatura chegar nos 40, 41. É a subida muito rápida de temperatura. E isso a gente não consegue controlar. Então, a criança que tiver tendência para desenvolver crise convulsiva, em algum momento vai acabar tendo um episódio. Se é a crise convulsiva febril, é a crise convulsiva menos agressiva, é a crise convulsiva mais benigna, se é que dá para usar essa palavra, que existe.
Outras preocupações que tem. A criança que está com temperatura muito alta também vai acelerar o coração, vai acelerar a respiração. O que eu vejo, eu não faço mais pronto-socorro, mas o que eu vi no pronto-socorro é que os pais levavam as crianças para o pronto-socorro sem medicar. Às vezes já sabendo que a criança tinha tendência a ter crise convulsiva. Não é possível que ela não tenha sido orientada, recebido uma receita. Mas eu vou usar a receita de um ano atrás. Cara, use. Porque se seu filho tinha 15 quilos no ano atrás e agora você não sabe o peso dele, pelo menos você vai dar 15 gotas. Que pode não ser aquele espetáculo que não vai derrubar a temperatura como a gente gostaria que derrubasse, mas pelo menos vai fazer algum efeito e diminui o risco da criança ter crise convulsiva. Quando o pediatra for avaliar a criança, porque você resolveu levar no pronto-socorro para uma avaliação, ele já não vai estar com a frequência cardíaca lá em cima, já não vai estar com a frequência respiratória lá em cima. Se ele tiver sem febre e tiver com tanta frequência cardíaca e respiratória altas, você vai saber que alguma coisa a mais tem. E aí você vai tomar mais cuidado, vai pedir exame, vai investigar a criança da maneira adequada. Se ele chegar lá com febre, frequência alta, cardíaca e respiratória, e aí, eu colho exame ou não colho? Faço uma furada na criança que não precisa? A gente fica perdido. Né? E às vezes acaba pecando pelo excesso. Você acaba pedindo exame porque a criança está muito prostrada e talvez nem precisasse pedir esses exames. Tem um tempo, assim, de segurança que a gente pode, por exemplo, estar com a criança em casa febril. Quantas horas? Qual a recomendação para procurar o pronto-socorro? Para ter complicação bacteriana, geralmente são 48 horas de febre. O que tem que te preocupar? Quando preocupar? A criança fora do período febril está mantendo o coração muito acelerado. Isso é fácil de ouvir. Você encosta o ouvido aqui, você... Opa, tem coisa errada aí. O cara está sem febre, coração disparado, tem coisa errada. Certo. A respiração. Tanto a respiração mais acelerada, como afundar entre as costelas quando respira, ou afundar embaixo aqui do gradeado costal quando está respirando. Esses são sinais de insuficiência respiratória. Se a criança não estiver com febre, isso é um sinal de alarme. Esse precisa de consulta passar na frente do cara que está com febre lá. Esse tem que passar na frente de todo mundo. Sim. A principal causa de morte em criança é a insuficiência respiratória. Então, quem está com insuficiência respiratória, sem febre, precisa passar na frente no atendimento. Aliás, cobrem isso, tá? A gente via N vezes o asmático com uma baita de uma falta de ar e o cara que estava vomitando ou com febre alta passar na frente porque os pais estavam fazendo escândalo. O asmático tem que ser atendido primeiro. Tá? O cara que está com vômito vai para o banheiro terminar de vomitar para o médico avaliar depois, porque quando ele vomita, cai a pressão, fica suando frio, você acaba não tendo parâmetro para avaliar. E a criança que está com febre, desculpa, o ideal seria até os enfermeiros mesmo medicarem essa criança. Se a instituição tem um protocolo seguro para isso e a criança não foi medicada, o enfermeiro pode medicar. E aí você espera baixar a temperatura e aí o médico avalia. Tá? A pressa é para dar o medicamento, que poderia ter sido dado em casa, repito. Não deu em casa, o enfermeiro poderia dar na unidade. E aí ele espera como todo mundo vai esperar. O cara que está com falta de ar passa na frente. Esclarecimento, doutor Márcio Guedes, pediatra. O currículo você vai acompanhar, o currículo dele você vai acompanhar aqui na descrição, mas já é pediatra há um bom tempo. Eu não vou me entregar, porque você não vai entregar a idade, né, doutor? Mas já há um bom tempo, já tem um pouquinho de experiência já na área. Um pouquinho. Doutor, fortalecer a imunidade das nossas crianças, o que a gente precisa fazer? Comer direito. Basicamente isso. Basicamente isso. Tá. Outra coisa que ajuda bastante também é fazer atividade física, né? Quando você faz atividade física, você melhora a sua saúde cardiovascular. Você faz o seu coração criar uma rede de vasinhos pequenos que melhoram a circulação no coração, no cérebro também. A pessoa que faz atividade física, o adulto, né? Ele melhora a circulação cerebral. Isso teoricamente reduziria o risco de ter um AVC. Ou se a pessoa tem um AVC, ou um infarto, ele tem uma rede de capilares, né, de vasos pequenos, mais esparramada, e você pode depois conseguir repor essas áreas, a circulação nessas áreas e ter sequelas menores, tanto no infarto quanto no AVC, para o adulto. Para a criança, você já começa a criar desde cedo essa rede. Você melhora a capacidade pulmonar da criança. Mas meu filho tem asma, ele não consegue correr. Tenta fazer alguma coisa na piscina. Alguma piscina que não tenha cloro, que às vezes o cloro é irritativo para quem tem asma. Você também melhora a capacidade cardiovascular de quem faz atividade aquática, tá? Qualquer que seja atividade aquática. Melhorando respiração, melhorando coração, você melhora a saúde dos vasos como um todo, né? Você está de pé, batendo a perna, a panturrilha, que dizem que é o segundo coração que a gente tem, porque ajuda a bombear todo o sangue que está nos membros inferiores. Você aumenta a panturrilha, você melhora o retorno de sangue dos membros inferiores, você acaba melhorando a saúde como um todo. Então, acho que além da alimentação, a atividade física é importantíssima. Doutor, e aquele pai que, desculpa, Elis, aquele pai que é fã de vitamina, de suplementar vitamina, isso é recomendado ou não? Não é recomendado a suplementação indiscriminada.
para fazer suplementação, na verdade, a pessoa tem que ter deficiência daquela vitamina. Se a pessoa tem uma dieta saudável, uma dieta equilibrada, como eu disse anteriormente, não precisaria nem dosar a vitamina. Segue a vida normal. Se você perceber algum sinal de que a criança está mais pálida, de que a criança está com unha quebradiça, cabelo mais fraco, aí tudo bem você querer investigar. Fora isso, até a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda exames rotineiros todo ano. Eu vejo crianças fazendo exame a cada 4 meses. E assim, dosagem hormonal, vitamina C, vitamina A, viu? Você quer fazer uma vez no ano? Vá lá, uma vez a cada 2 anos, se está tudo bem, não tem histórico familiar, não tem nada, vá lá. Mas não precisa ficar fazendo isso toda hora, é sacanagem. Dói picada, né? A criança não... Aliás, ninguém gosta, né? Não sou criança, né? Eu colhi sangue na semana passada, tô com o braço roxo até hoje. Então, pô, não é legal. E aí, a suplementação, o ideal é que seja supervisionado. Existem casos até de intoxicação por vitaminas, de gente que está usando dose em excesso. Vitamina D, a vitamina C geralmente é eliminada na urina, mas tem pessoas que com excesso de vitamina C podem fazer cálculo urinário. Tem a famosa pedra no rim. Então, assim, você vai trocar uma coisa por outra, cuidado. Você falou, né, Gil, importante aí da suplementação. Tiramos esse elefante do meio da sala. Pois é. E me veio um parênteses também. Como que funciona atualmente na sociedade aí de pediatria a questão de vermifugação para as crianças? Funciona, você tem que pensar em áreas de alto risco e área de baixo risco. O que é alto risco? Não haver saneamento básico. Aqui no município de Indaiatuba, eu acho que o município inteiro tem saneamento básico. Talvez algumas áreas mais periféricas não tenham. Nessas áreas periféricas que não tem, ou se você, numa consulta dessas áreas periféricas, percebe que a família é muito simples e realmente não tem uma condição de higiene, você percebe que o preparo dos alimentos não está adequado, ou, por exemplo, é uma criança que está muito emagrecida, não está compatível com o restante das crianças da mesma área, aí vale a pena ou você vermifugar direto, ou você colher exame para ver se tem, exame de fezes, né, para ver se tem algum verme lá e tratar. Como recomendação de vermifugação a cada semestre, que era o que tinha na nossa infância, Sim. Isso não existe mais. Tá? Você vai vermifugar, salva essas condições aí, baixa o saneamento básico, ou se você perceber que a criança tem algum sintoma, dor abdominal, distensão abdominal, perda de peso, Sim. aí você precisa. Uma das coisas que você tem que pensar é que tenha, sei lá, uma giardia ou algum outro verme, vamos dizer assim, no intestino dele. Tá? Agora aqui é mais a área da Elise, então vou deixar para ela fazer essas perguntas aqui. Legal. O que aparece bastante para mim em consultório, e eu sempre peço ajuda, né, da equipe multidisciplinar, avaliação médica. Só um disclaimer, para quem está chegando agora e não sabe, a Elise é fisioterapeuta, tá? Então já também há um bom tempo, também não vou entregar a idade dela, mas ela um pouco de tempo, então por isso que eu falei. Não vamos contar. Por isso que eu falei que é a área dela. Prossiga. Então, o que chega bastante para mim em consultório, às vezes até com encaminhamento dos médicos, é a questão postural das crianças, peso de mochila, a minha aqui também, peraí. Tela. E eu queria tirar algumas dúvidas com você também, né? As crianças, elas podem apresentar dor postural, dor do crescimento, torcicolo, dor no pé. Veja que a gente não está falando do torcicolo do recém-nascido, é o torcicolo do moleque que está com a tela assim, ó. Aliás, eu vou mudar a posição aqui. Assim, ó. Você percebe que o pescoço está encolhido, então você tem encurtamento cervical, a coluna torácica está torta e a coluna lombar você está inclinando para frente aqui, né? Você pode ter dor e alteração postural em todas os segmentos da coluna vertebral. E a depender do tempo que a criança fique, da tensão, por exemplo, está jogando algum jogo e deitado todo torto, ele vai ficar tenso. Se aquela musculatura fica tensa por horas, ele vai ter dor lombar, como um adulto tem. Isso, a longo prazo, o que pode acontecer é que até a coluna da criança pode ficar torta. Tá? Tem crianças que têm uma frouxidão ligamentar, vamos dizer assim, tem uma tendência maior a desenvolver isso, e às vezes até sem esse tempo torto, né, sentado torto, isso pode começar a acontecer. Mas até para crianças que não têm essa frouxidão ligamentar, isso pode acontecer. Dor no pescoço, dor de cabeça, às vezes você não entende o que é, mas é dor cervical, na verdade, que irradia para a cabeça. Então, sim, eles podem ter e o ideal é cobrar. Eu cobro lá em casa dos meus também, mas eu preciso melhorar a minha postura também, fazer a minha culpa.
Doutor, a famosa mochila nas costas, imagino que seja prejudicial. Mas aquela de arrastar também não é muito diferente, porque a criança fica toda torta, então acho que não muda muita coisa, né? Eu acho que é menos pior porque não é direto nas costas, né? Mas assim, a depender do peso da mochila e da maneira torta como a criança circula com ela, acaba dando problema também, né? É o que você falou, né? Tá virada, que a coluna lombar tá toda virada para segurar, às vezes 20, 30 quilos, né? A mochila dos meninos também é pesada pra caramba. A gente sempre brigou com a escola para tentar levar o mínimo de material possível. O ideal era que tivesse armário nas escolas para todo mundo, né? Que você não precisasse ficar transitando, ou se fosse transitar, era só o que precisa estudar, só o que precisa fazer lição de casa. A tela seria legal para isso. Por que não dá para mandar a lição de casa para fazer na tela? Talvez desse, né? Até contaria no tempo que eles usam o celular. Né? Lá em casa desconta. Lá em casa esse tempo é Seria contabilizado. interessante, você usa para descontar, ué. Qual o problema? Né? É obrigação, a gente também usa o celular por obrigação. Sim. Eu lembro quando eu estudava, acho que o doutor também deve ser dessa época, que era um livro para cada disciplina. Isso. O meu filho tem todos os livros numa disciplina só. Aliás, todas as disciplinas num livro só. Então é um tarugo de 400 páginas. A Bíblia. E às vezes algum professor termina antes e aí tem que levar as duas apostilas, né? Porque um tá na 1, o outro tá na 2, aí quando você vai ver a mochila tá um... Não, e caderno, estojo com canetinha, que você nem usa todo dia, e mais a caneta, sei lá, é muito peso, né? Muito peso. Além dessa solução, teria alguma outra para a criançada? Para não carregar todo esse peso nas costas? Não tem jeito, né? O menos pior, vamos dizer assim, seria levar a mochila, né, com as duas alças, ajustada ao corpo, né, alta aqui atrás para não ficar sobrecarregando a coluna para trás. E tentar diminuir ao máximo o peso, né? Aí a escola tem que ajudar também, né? Não adianta só os pais cobrarem, né? A escola também tem que disponibilizar armário ou otimizar o uso das coisas para a gente não judiar da coluna de todo mundo, né? Mais uma pergunta aí voltado às crianças aí na parte postural. Quando que o pezinho plano passa a ser um problema? Só se a criança tiver dor. Antigamente até, eu gosto de correr, né? Então você tinha tênis de corrida próprio para quem tem esse pé plano, né? Plano. Ou para quem tem a pisada pronada, que é aquele que pisa com a parte de dentro dos pés, que geralmente é quem tem o pé plano. Hoje em dia nem tem mais isso, eles recomendam correr com tênis convencional, só que não seja muito mole o tênis para ter estrutura. A pessoa que tem essa pisada mais sentada, ou até quem pisa mais para fora, tem que ter um pouco mais de estrutura, então um pouco mais... Estou dizendo que o tênis é duro, ele é um pouco menos molenga, tá? Muito amortecimento não adianta, tem que ser um tênis com mais estrutura, com mais resistência, para que a pessoa não fique fazendo esse movimento, porque isso pode machucar tanto o arco plantar, né? Se a pessoa não tem o arco plantar, machuca o osso aqui embaixo mesmo, ou até o tornozelo, que você começa a balançar o tornozelo ali, daqui a pouco você está com problema nos tendões todos do tornozelo. Ele tem que te oferecer uma estabilidade, né? Na hora de fazer o processo da pisada. O que os ortopedistas falavam, eu não sei se eles continuam recomendando isso, mas eu continuava recomendando para as crianças, é que brincar na areia fofa ajuda. Porque aí a criança precisa fazer força com os dedos. E aí, fazendo força com os dedos, você começa a subir um pouquinho o arco plantar aqui. Tá? Na parte da fisioterapia ortopédica, a gente atua com alguns exercícios que ajudam na tentativa da formação desse arco plantar. Né? Mas chega geralmente quando o paciente refere dor, né? E outro cuidado, o peso, né? Porque imagine que assim, o nosso pé recebe o peso do nosso corpo todo. Então, quanto mais pesada está a criança. E eu não estou só falando de obesidade, não estou falando de criança grande mesmo. Você tem criança grande pesando 1 metro e quase 2 metros, sei lá, de altura, pesando 90 quilos, pô. Se tem o pé plano, ele vai forçar mais essa região do pé e talvez tenha maior chance de ter dor, né? Então precisa tomar cuidado aí com o calçado que está usando. Né? Isso é individual. Tomar cuidado com o calçado que está utilizando e se tiver com sobrepeso, acima do peso, tomar cuidado para tentar diminuir um pouco o peso, que com certeza vai ajudar a diminuir a dor, né? Perfeito. E para quem é normal, igual eu, que não é da área da saúde, o que é pé plano? Alguém me explica? O pé plano o pessoal antigo falava pé chato. É quando você não tem aquela curvinha do pé. Embaixo da sola, de dentro tipo eu, assim. Pé. O seu. É um belo pé plano, Gil. Porque ela cuida de mim também. Ah, entendi. E assim, eu lembro quando era criança, eu tive que usar uma bota. Isso. Uma bota que tinha Nossa, era horrível usar aquele negócio lá. Hoje... Devia doer, né? Nossa Senhora. Então, hoje a gente já trabalha com a reabilitação, como foi no seu caso, com equipamentos e tecnologia 3D. Então, essas órteses atuais, elas vão elevar esse arco de forma gradativa, gerando o menor desconforto possível. Então, tem materiais mais
que oferecem sustentabilidade e certo nível de maciez, mas não ao ponto daquilo virar uma agulha espetando o seu pé, mas também estimulando a função do arco para prevenir aí alterações de joelho, de cabeça de fêmur, do quadril, lombar, porque tem influência. A pessoa, quando ela já apresenta alteração, isso vai repercutir em toda a coluna também. Então aquela bota nós trocamos por aquela palmilha. Com certeza, é uma tecnologia muito mais nova e te oferece uma biomecânica mais próxima do fisiológico, do que é bom para o seu corpo. Perfeito, então Legal. esclarecido. Então troquei aquela bota horrível por uma palmilha muito mais confortável hoje. Perfeito. Doutor, é normal criança fazer birra? E até qual idade é normal fazer birra? E isso faz parte da vida da criança, do desenvolvimento da criança? Faz, né? A criança faz birra quando é contrariada. Então, até a gente falou do tempo de tela que causa frustração, né? Algumas crianças, quando são frustradas, acabam fazendo a tal da crise de birra. É normal a criança fazer, faz parte do desenvolvimento, né? Ela entender que ela vai passar por frustração. E eu acho que é normal até uns 3, 4 anos de idade. Eu acho que não tem uma delimitação por faixa etária. Geralmente é nos menores, né? Ali perto dos 1 ano e pouquinho, 2 anos de idade, depois isso passa, né? E passa principalmente quando ele vê que os pais não estão ligando muito para aquilo. Quer fazer a birra? Azar, você vai ficar no chão. Pode girar à vontade. Pode. Isso eu fui pai tardio. Para quem não sabe, eu e minha esposa adotamos 3 crianças. E o menorzinho, quando ele chegou, ele tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. E até hoje ainda, de vez em quando, não, sempre que ele é frustrado, ele começa a bater o pé e a gritar. No começo a gente ficava desesperado. Minha esposa às vezes fica desesperada. Eu falo, deixa ele sentado, chorando durante uns 15 minutos, daqui a pouquinho ele para e volta tudo normal. E está acontecendo isso. É isso mesmo. Tem que ter, assim, é óbvio, né? Você está num local que você não é controlado, está no supermercado, está no shopping. Aí o ideal é você tentar tirar a criança daquele ambiente para um ambiente mais controlado e conversar, dar uma dura nele, né? Agora, dar uma dura não é bater, gente, pelo amor de Deus. Dar uma dura Conselho é tutelar. falar... não. É ser firme na sua fala. Felca, né? também é com você, não, tá? Não. É ser firme na fala, é isso só. E dizer que aquilo que ele está fazendo não é legal, não é adequado, não é apropriado, que uma criança grandona como ele, que já tem 2 anos de idade, não deveria se comportar daquela forma. E em casa é isso, né? Aí você está no seu ambiente controlado, deixa ele sozinho. Tá? Aí é menos difícil. Essa falta de posicionamento dos pais pode acabar levando a um sofrimento emocional das crianças também, né? Porque acaba não conseguindo, acho que a convivência ali no ciclo geral, né, doutor? De eu sempre escola. falo que é muito mais fácil a criança aprender a lidar com a frustração dentro de casa, com amor, do que na vida. Porque se ele não for frustrado enquanto criança, ele vai ser muito frustrado enquanto adulto. Que nós passamos por frustrações diárias. No trânsito, no trabalho, no esporte, com o seu próprio corpo, que às vezes você não gostaria de se machucar e se machuca. E aí como que fica a cabeça da pessoa que não sabe lidar com isso? É muito mais fácil você ensinar a pessoa a lidar com isso dentro da sua casa, com amor, do que ele ter que aprender na vida. Porque na vida, às vezes já nem tem os pais, né? Como é que fica? Que adulto vai ser, que adulto a gente vai formar se ele não sabe aprender a lidar com frustração, se ele não sabe um mecanismo de saída, um mecanismo de autopreservação nessas situações de estresse, nessas situações de enfrentamento, de contrariedade, vamos dizer assim. Né? Até sei um pouco do roteiro aqui, Elis, mas é uma dúvida que eu tenho. Eu não lembro se eu já perguntei isso pro doutor em algum momento, mas eu preciso perguntar agora. Mais um elefante está na janela. Na janela não, em cima da mesa aqui. A gente está tirando um monte de elefante da sala ultimamente aqui nas conversas. Doutor, a criança não consegue expressar direito o que ela está sentindo. Sim. Isso pra gente, pai, pelo menos pra mim, tem sido uma frustração gigantesca, porque pergunta ele não consegue falar, não consegue... Vai evoluindo, vai melhorando, mas vai ficando mais fácil. Mas como que vocês conseguem, uma criança de 3, 2, 1 ano, entender onde está doendo e tratar onde está doendo? Ou vai na intuição? Tem um pouco de intuição. E assim, o pessoal reclama que a consulta pediátrica demora demais. Que o pediatra não consegue atender a mesma quantidade de pacientes no pronto-socorro comparado com o pronto-socorro adulto. Que o pediatra na maternidade,
demora muito mais para examinar um recém-nascido do que o obstetra que vai ver a puérpera, né? A mulher que acabou de ter o bebê. Porque a gente olha tudo. Então, assim, quando você não consegue entender o que está acontecendo, na maternidade a gente arranca a roupa inteira do neném para ver se está tudo bem. Porque, assim, ele está chorando, pode ser fome, pode ser frio, pode ser calor, pode ser uma hérnia que está encarcerada que você tem que tratar. A fralda que está apertada errado e está comprimindo a cintura do neném. Roupa, canso de ver aquelas etiquetas dizendo da roupa, incomoda a gente pra caramba. O neném pode chorar por conta disso, tá espetando ele aquele negócio. Imagina que ele estava enfiado na água até 1, 2 dias atrás e agora, assim, além de colocar uma roupa esquisita, ele tá passando calor, tá esse negócio espetando nas costas dele. A gente acaba olhando tudo. Né? Quando você vai adulto no pronto-socorro e fala, eu tenho dor de garganta, geralmente o médico olha a sua garganta e toma a decisão que tem que tomar. A criança que chega com febre, falando que está com dor de garganta, você invariavelmente vê o ouvido também, porque você tem comunicação. Às vezes ele confunde a dor, não é na garganta, é no ouvido. Olha o restante da boca para ver se não tem uma afta, porque às vezes não é uma garganta, é uma afta que tem na parte lateral da boca. Acaba escutando o pulmão, acaba vendo muito mais coisas do que o médico de adulto vê. Então, tem um pouco de intuição, você olha para o neném e para a criança, né, e tenta... Às vezes, o jeito que ele entra andando, você vê que o cara tá mancando, você entende que alguma coisa tem ali. A gente fica de olho em tudo, né? Do jeito que entra, do jeito que sai da sala, o comportamento da criança com os pais, com quem tá levando lá. Essa é a parte da intuição. Mas a gente acaba olhando tudo e quando não acha absolutamente nada, um bebê de 3 meses de idade que está com febre, não tem nenhum foco, você vai apelar e vai colher até líquor, tá? Mete uma agulha nas costas da criança lá. Por quê? Porque eu prefiro pecar pelo excesso e tratar alguma doença que eventualmente apareça nos exames do que não fazer nada e a criança entrar numa sepse, ter um quadro de infecção mais grave. E quando você fala de alimentação saudável, também vem um outro elefante aí, né, Gil? A introdução de açúcar, porque acaba sendo inevitável em algum momento da infância da criança. Vai numa festinha, um brigadeiro gostosinho, tá na casa da avó, a minha mamãe querida, que oferecia o danoninho. Porque Todas vocês elas. comeram a vida inteira e ninguém morreu morreu. por causa disso. O que se tem de parâmetro hoje para a introdução de açúcar na criança? O açúcar ele entra na categoria dos viciantes. Sim. Tá? Assim, quanto mais tarde você introduzir açúcar, melhor para a criança. Mas a pergunta certa aí com seus filhos, como é que foi? Perto de 1 ano de idade, no aniversário, quando eles tiveram curiosidade, a gente deixou experimentar. Mas era o experimentar só quando tinha algum evento. Tá? Tem uma festinha de aniversário do amiguinho. Ele vai lá e come um. Até porque assim, eu queria saber, vai que ele tem uma alergia, vai que ele começa a vomitar quando come. Não sei. Então, para poder ter ter um pouco de liberdade, a gente acabou fazendo algumas concessões. Isso não pode virar rotina. Então não é, ele gostou de brigadeiro, ele não quer comer arroz, feijão, salada e legumes e carne. Faz um panelão de brigadeiro, ele vai comer brigadeiro todo dia. Às vezes, a gente vê isso às vezes, né? Não com brigadeiro, mas com leite com chocolate, por exemplo. Acaba trocando, né? Refrigerante, que a criança ganha um copo de refrigerante e toma o copo de refrigerante inteiro na refeição e a comida continua no prato. Então, eu acho que você tem... É igual a gente antigamente, né? A gente que é mais velho. O refrigerante era o refrigerante de 1 litro para 4 pessoas em casa. No domingo. No domingo. Com a macarronada. Ponto. Acabou o refrigerante. Tem água ali, ó. Vai tomar água, filho. Então, vem até da questão do limite da frustração. Entra também na questão da alimentação. Perfeito. Isso é importante. Idade segura. Não tem. Quantidade segura. Não tem. Também quanto menos consumir, melhor. O refrigerante, a gente deixou o brigadeiro, deixou o docinho, uma coisinha ou outra ali para os meninos, mas refrigerante foi quando eles pediram sei lá, acho que tinha uns 5, 6 anos de idade. Meu mais velho hoje até toma alguma coisa de refrigerante, o mais novo não toma. Tem refrigerante, não tem suco, ele toma água. Mas tadinho, tá todo mundo tomando refrigerante. Não, ele não gosta. Ele toma água, tá tudo certo. A gente condiciona tanto para o paladar mais docinho quanto para a água, né? Exato. É o incentivo para ele tá tudo bem tomar água. Mas é pizza, ele não vai comer com... Não vou falar o nome da marca aqui. Não vai comer com um refrigerante de cola, não vai comer com refrigerante à base de guaraná. Não, ele prefere água. Tá tudo bem, deixa ele. Se ele tá feliz desse jeito, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tela ou brincadeira, doutor?
Brincadeira. Qualquer tipo de brincadeira tá valendo. Brincadeira saudável, a vida de Cuidado com as brincadeiras. É. Bola, Até carrinho. brincadeira de lutinha, de luta, né? Você coloca a criança pra fazer, sei lá, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, qualquer que seja o esporte aí de luta, no ambiente controlado, tá valendo, né? Aí vira disciplina, inclusive. Vira disciplina, né? Você treina a disciplina, eu acho ótimo. Óbvio que você não vai fazer em casa, não vai estimular a criança a agredir ninguém, não é essa a ideia, né? Brincadeira com arma, né? Ah, mas é arma de brinquedo, tudo. Poxa, não é um negócio muito legal, né? Isso é bom evitar. Mas vai chegar uma idade que eles vão querer e tá tudo bem, de maneira lúdica, acho que tá tudo bem, né? Uma brincadeira que a criança vai correr, se sujar, brincar na terra, na areia, na chuva. Poxa, eu adorava brincar na chuva. Ah, mas você brinca na enxurrada, tem risco de leptospirose. Bom, na minha infância também tinha. Graças a Deus não acontecia nada. Se acontecer alguma coisa, lembre que brincou, né? Ah, foi brincar no meio do mato e teve carrapato. Uai, dá uma checada na pele da criança para ver se não sobrou nenhum carrapato. Quantas vezes eu não peguei carrapato na minha infância e graças a Deus não aconteceu nada. E não tinha esse cuidado todo. Foi descobrir 2, 3 dias depois porque estava coçando o lugar ali onde estava o bicho. Quanto antes você tirar, melhor. Então, eu acho que assim, brincadeira, sem a menor dúvida. Se os pais puderem brincar junto, vão até relembrar a infância. É gostoso, tá? Fica a dica aí. Dormir cedo ou rotina livre? Dormir com horário pré-determinado todo dia. As crianças adoram rotina. Eu acho ruim você querer obrigar uma criança a dormir cedo se ela estuda de tarde e os pais, a mãe, sei lá, quem cuida da criança, acorda à tarde também. Então, eu acho que a gente tem que respeitar a rotina da família. Em casa, até por conta dos plantões agora, eu acabo acordando muito cedo. Os meninos entram na escola às 7, 10 da manhã, então eles acordam cedo também. A gente coloca eles mais cedo na cama. É uma briga todo dia? Todo santo dia. Até porque eles estão mais velhos, estão com 10 e 12, né, os meninos que moram comigo. E a gente, vamos dormir, eles fecham a porta do quarto e continuam aquele falatório, né? A gente tem que dar bronca algumas vezes lá para eles saírem acabarem com a brincadeira, apagarem a luz e dormirem. Mas a gente prefere em casa que eles durmam cedo. Essa idade, o ideal é quantas horas de sono, doutor? Assim, o que se recomenda? O mínimo ideal seria 8 horas. Se a gente deixar em casa no final de semana, eles dormem até mais do que isso. Então, no final de semana, a gente é até permissivo com as horas de sono, porque a gente sabe que vão recuperar o cansaço da semana. É prova, é lição. Ontem a gente estava fazendo trabalho com o mais novo, até não era tarde, mas até 9 horas da noite a gente estava fazendo trabalho. Demorou um pouco mais para ele dormir ontem, porque ele estava mais agitado por conta do trabalho. Uhum. Tá? Mas aí era uma situação ocasional. A gente trata a situação ocasional de maneira ocasional. É só não deixar virar rotina. Mas é isso. Remédio ou observar? Febre. Qualquer tipo de sintoma. Aquele pai hipocondríaco. Remédio ou vamos observar primeiro? Olha, eu sou o cara que tem dor de cabeça e fica segurando para tomar remédio. Já me arrependi algumas vezes porque tive enxaqueca na sequência por conta disso. Eu acho que o ideal é sempre observar. Às vezes a criança tem um remedinho branquinho, delicioso, ibuprofeno, não vou falar a marca aqui. É uma delícia, sabor tutti-frutti, ó, show de bola. Tem criança que pede para tomar. Não sei se vocês comiam o AS infantil, que era... Sobremesa. Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? E o pai hipocondríaco, a criança esperta, né? Pode dar errado isso de medicar. Então precisa tomar cuidado. Lembrem que todo e qualquer medicamento pode ter efeito colateral. Então, se você usa em excesso, você pode acabar tendo um efeito colateral. O paracetamol, mas é inocente, nem diminui a febre direito. Mas se você ultrapassa a dose máxima diária, você faz uma lesão no fígado da pessoa que está tomando, não é só criança, adulto também, igual o alcoólatra, igual o cara que enche a cara de cachaça, de cerveja, de qualquer que seja bebida alcoólica. A dipirona, existe um risco de fazer aplasia de medula óssea. É como se zerasse a medula óssea, ela não produzisse, a pessoa não produzisse mais células sanguíneas. Isso não está relacionado à dose, tá? Algumas pessoas, e a gente não sabe quais são, têm uma tendência, e é por isso que não se usa dipirona, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou pelo menos foi essa a justificativa que eles deram para não usar dipirona lá. Reza a lenda que tem uma guerra comercial entre a Janssen, que é americana, e a Bayer,
que era detentora, né, da primeira dipirona do comércio, que é alemã. Isso é lenda, tá? A gente não sabe se é verdade ou não. A gente usa aqui no Brasil, é um medicamento que é extremamente seguro. Eu fiz Boldrini, vocês vai estar no currículo lá, e mesmo no Boldrini para crianças que tinham problema com medula óssea, a gente usava, porque é um baita antitérmico, mas tem que saber desse efeito colateral. E o ibuprofeno, que é outro medicamento usado para febre, ele pode causar alteração renal, como todo anti-inflamatório. Ah, mas eu não uso na dose anti-inflamatória. Mas você não sabe se seu corpo tem tendência a lesar mais o rim ou não, como que é o metabolismo feito. Então, cuidado. Antibiótico. Antigamente você conseguia comprar antibiótico e ainda hoje consegue em algumas farmácias de periferia, você consegue comprar antibiótico sem receita. Lembre que assim, pode até funcionar para aquela dor de garganta que você estava tendo, mas era uma infecção viral. Funciona por quê? Porque a infecção viral resolve sozinha. Então, com antibiótico, sem antibiótico, O tempo, já foi. que é os 7 dias, digamos assim, Pois do antibiótico, é o curso natural da É o doença. curso natural da doença. Mas lembre que você pode estar selecionando cepa resistente de bactéria. E pode chegar algum momento que as bactérias do teu corpo não funcionam para determinado... funcionam para determinado antibiótico. Você tenta usar um antibiótico, a bactéria não responde àquele antibiótico. Porque você selecionou cepa resistente. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado. Lembra que o medicamento a gente chama de droga. Então, tem efeito colateral. Tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Então, eu prefiro não medicar. Ah, mas eu já passei no pediatra, meu filho está... Ou no clínico, eu estou com febre, meu filho está com febre, e eu quero medicar. Ok, medica. Mas percebeu que o sintoma está persistindo? Poxa, não é melhor trocar uma ideia com alguém, com algum profissional de saúde? Só para ter certeza que não está passando nada despercebido, né? A gente fala que é a arte de você saber quando procurar atendimento, porque no começo não adianta, porque você não vai ter muito sintoma, a doença não está instalada ainda, você não consegue entender o que está acontecendo e vai tratar de maneira genérica, e aí vira aquela história, mas toda vez que eu vou com gripe no médico, eu saio com uma receita de dipirona e soro fisiológico pro nariz. Então, mas se você saiu, sei lá, algumas vezes com essa receita, tente começar com isso. Espera um pouquinho, porque se melhorar com isso, você realmente não precisa de mais nada, né? A maioria das doenças é causada por vírus, e a maioria das doenças causadas por vírus, você trata com hidratação, um remédio para dor e para febre, e repouso, ponto. Não precisa mais do que isso. E também não dá para deixar chegar muito tarde, né? Porque se você chega muito tarde, uma pneumonia simples pode virar uma pneumonia com água no pulmão, derrame pleural, e você tem que drenar o tórax. Você pode, uma pneumonia simples, virar uma sepse, uma infecção generalizada, e você precisar de tratamento na UTI. Uma bronquiolite, você pode evoluir para uma forma grave de bronquiolite, está com uma baita de uma falta de ar e precisar ir para o tubo, né? Fazer intubação para colocar em ventilação mecânica. Então, é o estado de arte de você descobrir a hora de ir. Mas ficou em dúvida, achou que não está da maneira habitual que você está acostumado a ver, poxa, procure atendimento antes de se automedicar em excesso. Tá? Acho que essa falei demais, mas essa é a dica aí. Não, perfeito. Mais algum elefante na sala Acho aí, que Iris? tirei todos. Da minha parte foram todos Então, aqui. perfeito. Para esse momento, ok. Em breve a gente volta a falar com o Dr. Márcio Guedes aqui, pediatra. Repito, o currículo dele estará na nossa descrição. Ele tem muita coisa para contar para a gente, para falar. Essa passagem pelo Boldrini também é de extrema importância, porque lá é um público... Para quem não sabe que não é aqui da região de Campinas, o Boldrini é um hospital especializado em oncologia, né, doutor? Hematologia e oncologia infantil. Então, é um baita hospital. Até chegar a doutora Silvia Brandalize, que é diretora do hospital, um abraço, saudade dela. Ela é uma figura fundamental para a pediatria da região de Campinas e para hemato-oncologia da região de Campinas. Ela é uma pessoa fantástica. Sem ela, aquilo lá não existiria. E pelo que eu sei, criteriosa para contratar as pessoas. Demais, demais. Criteriosa, brava pra caramba. Até uma coisa que me contaram, não sei se é verdade, não sei se o doutor pode falar ou não, mas que ela checa tudo pessoalmente antes de passar pelos pacientes e tal. Ela sempre dá o último cheque dela. Olha, não vi pessoalmente ela checar tudo, mas assim, ela passava visita com a gente no hospital, acho que era toda terça-feira, toda quarta-feira, e era extremamente criteriosa e pegava no pé da gente. Eu era residente lá na época, né? Pegava no pé dos residentes, assim, e na maioria das vezes com razão, né? Isso daí. Então, em breve a gente fala com o doutor também sobre esse tema e outros temas relacionados à pediatria. Por enquanto, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Lembrando, né, Elisa, a gente sempre lembra aqui que tudo que a gente fala aqui é uma forma de orientar o público.
É uma forma de dar um norte para o público. Nada dispensa uma consulta com o Sim, seu lógico. profissional de confiança, o seu pediatra de confiança, o seu médico clínico, enfim, o seu médico de confiança, o seu profissional de saúde de confiança. Vá lá e consulte-se com ele. Aqui o doutor deu o norte do que você pode procurar, onde você deve ir, o que deve fazer. Qual horário, né, que a gente deve procurar, né, o momento. Então é Isso. mais para alertar aí o nosso dia a dia da casa. O que que eu faço agora? E sempre procurando um profissional qualificado aí na área, né? E assim, confie no profissional que você leva seu filho ou que você vai. Mas se você tem alguma dúvida, eu acho que é muito saudável perguntar. O médico não se importa que você pergunte, que você tire dúvida. É preferível que você vá para casa sem dúvida, com as dúvidas, com os elefantes todos tirados de cima da mesa, Sim. para não passar perrengue em horário que seja ruim para todo mundo, né? E até para não esperar a doença complicar. Então, agradecer ao doutor Márcio mais uma vez. Na dúvida, consulte o seu especialista. Aqui você teve o norte, mas consulte o especialista da sua confiança. E em breve a gente volta a falar com o doutor. Lembrando que ele falou tudo aqui com consciência e com espaço ciência. Então, tudo baseado em ciência, como é o nosso princípio aqui, né, Elis? Isso aí. Então, obrigado, doutor, e mais uma vez. Em breve nos falaremos. Eu que agradeço o convite e continuo à disposição sempre. Um abraço. Um abraço a todo mundo que nos assistiu. Até a próxima quarta-feira. Até mais.